Nesse vídeo vamos abordar uma questão que trata do cálculo de áreas de triângulo e paralelogramo. Sugiro que, para um bom entendimento da resolução abordada nesse vídeo, a pessoa tenha em mente todas as fórmulas para o cálculo de área de triângulo e paralelogramo. Olá! Nesse vídeo vamos resolver a questão 15 da prova OMIF 2019. Aqui está o enunciado e basicamente ele pede para que você dê o valor numérico do produto das áreas 1, 2, 3 e 4. Certo. Para isso, primeiro eu preciso escrever uma informação que vai ser útil para o cálculo dessas áreas. A informação é a seguinte. Então tá aí. O hexágono ABCDEF é formado por 6 triângulos equiláteros de lado R. Eu não vou demonstrar isso, mas é uma informação muito útil nesse exercício. Certo. É importante dizer também que o exercício, aliás, o enunciado fornece o diâmetro da circunferência de centro O. Ele diz que o diâmetro tem um valor numérico de 4 centímetros. Então, a gente pode dizer que o raio é simplesmente 2, né? Já que o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, nesse caso, a gente pode até dizer que R é 2 centímetros. É importante notar que isso é para um hexágono regular que está inscrito numa circunferência. Sendo assim, o raio da circunferência vai ter, aliás, o lado desse hexágono também vai ter como medida o raio dessa circunferência. E é por isso, justamente por isso, que ele é formado por 6 triângulos equiláteros, né? Então você percebe aqui que AO vai ser igual ao BO e vai ser igual a AB também, todos de comprimento dado pelo valor do raio. Certo. Então, bom, dito isso, vamos calcular primeiro a área do ABO, a área do triângulo ABO, que seria a área 1. Bom, área de triângulo equilátero, claramente, isso aqui é um triângulo equilátero porque todos os ângulos internos são iguais a 60 graus. Portanto, ele é equilátero e também pela informação que eu havia dado anteriormente. A área de triângulo equilátero é calculada pela seguinte fórmula. L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Eu disse que o lado desse triângulo, dos triângulos equiláteros, que formam o hexágono ABCDF, tem o mesmo o lado desses triângulos tem o mesmo comprimento que o raio. Logo, é só substituir. Vai ficar 2 ao quadrado, que é 4. Vai cortar o 4 e simplesmente vai ficar raiz de 3. Eu não vou me preocupar com a unidade, porque o exercício pede só o valor numérico do produto dessas áreas. Certo. Vamos para a segunda área. Seria BCOD, né? A área do paralelogramo BCOD. Bom, a área de paralelogramo é só você dividir esse paralelogramo em 2 e você vai chegar à conclusão que a área de um paralelogramo é simplesmente a base vezes a altura. Eu vou escrever exatamente isso. Então é a base claramente desse paralelogramo, independente do lado que você for tomar. Na verdade, isso aqui não só é um paralelogramo, mas ele é um losango, né? Eu não vou entrar no mérito do losango, mas isso aqui a gente pode simplesmente considerar como um paralelogramo que não vai estar errado. Mas, dando continuidade, né? Base vezes altura, então... Por que a base vezes altura? Bom, você dividiu o paralelogramo em 2 triângulos iguais.
a área de cada triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Você somando essas duas áreas, vai dar exatamente base vezes a altura. A base claramente é o raio, né? Não tem discussão. Mas a altura seria o quê? A altura seria a altura desse... Eu tô pensando assim, né? Isso aqui é BC ou OD pode ser minha base. E a distância do ponto A ao segmento BC seria a altura. Essa distância claramente seria a altura desse triângulo equilátero. Existe também uma fórmula para se calcular a altura de triângulo equilátero, que é L raiz de 3. L raiz de 3 sobre 2, perdão. Então, L raiz de 3 sobre 2 é a altura de um triângulo equilátero que coincide também com a altura dessa, ou aliás, a distância do ponto A até o segmento BC. Bom, como dito anteriormente, o valor do lado do triângulo equilátero é a mesma coisa que o raio, então vai ficar 2 ao quadrado, que é 4 dividido por 2 dá 2, isso é simplesmente 2 raiz de 3. Certo. Vamos para a terceira área. A área do triângulo AED. Olha, aqui a pessoa que for calcular a área desse triângulo AED tem várias formas de você calcular. Uma delas é notar que o ângulo AED, né? Ângulo AED é um ângulo de 90 graus. Por quê? Porque enfim, o ângulo central é sempre o dobro do ângulo inscrito na circunferência. Então, se o ângulo central aqui desse triângulo AED, aqui é 180, certo? Aqui é 180 graus. Então, vou desenhar a imagem aqui para facilitar a visualização do que eu estou pensando. Esse ângulo aqui é o que os matemáticos chamam de ângulo central. Se esse ângulo aqui é 180 graus e eles estão enxergando o mesmo arco, que seria o arco AD, né? Eles enxergam o arco AD. Veja que o ângulo AED enxerga também o arco AD. E esse ângulo aqui, o ângulo central, também enxerga o arco AD. Como esse cara é 180 graus, o ângulo central, o ângulo inscrito, ele tem que ser metade disso, ou seja, 90 graus. Aqui está uma circunferência, só para exemplificar isso. Aqui está uma circunferência bem mal desenhada, mas é só para efeito de explicação. Então, suponha que você tem essa figura aqui e esse arco aqui. Vou chamar esse arco de AB. E aí eu ligo esse ponto aqui ao centro da circunferência. Esse centro é o centro O. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que esse ângulo inscrito aqui, se ele for beta, aqui precisa ser 2 beta. Eu não vou demonstrar isso, não tem porquê. Se você quiser demonstrar, tenta demonstrar aí. Mas isso é uma verdade. Então, se você tem um ângulo inscrito e o ângulo central, eles estão enxergando o mesmo arco, no caso o arco AB. Então segue essa relação. Se você tem um ângulo inscrito dado por um valor beta, o ângulo central vai ter que ser 2 beta. É a partir daí que você chega a essa conclusão. Então ficou fácil, né? Mais ou menos, não ficou tão fácil assim. Porque o valor de ED você tem que é o valor do raio, ou simplesmente L, que é a mesma coisa que 2. Agora, o valor de AE você não tem, né? Para fazer base vezes a altura você não tem. Bom, para isso você vai ter que usar a lei dos cossenos, né? Ou enfim, outra lei que você queira utilizar, mas eu vou utilizar a lei dos cossenos por ser uma lei conhecida por todo mundo, né?
Então, em que triângulo eu vou utilizar para calcular isso aí? Bom, eu vou utilizar o triângulo AOE. Eu vou tentar desenhar mais ou menos ele aqui. Aqui está o triângulo AOE. Você deve estar se perguntando, qual é o ângulo AOE? O ângulo AOE é 120. É notável ver isso, né? Por quê? Porque se você ligar... Se você continuar aqui o desenho... Tá mal desenhado, mas vai dar para entender. Como eu disse anteriormente, você vai ter 6 triângulos equiláteros que vão formar o hexágono ABCDEF. Bom, um desses triângulos equiláteros é o ODE. Como ele é equilátero, todos os ângulos internos são 60 graus. Se aqui é 60, como isso, o total dá 180 graus, aqui tem que ser 120 graus. 120 graus, você pode usar lei dos cossenos, já que você tem determinado o AO e o OE. Ambos são o raio. Então, você consegue descobrir o valor de AE, que eu vou chamar simplesmente de x, pela lei dos cossenos. Então, pela lei dos cossenos, vamos utilizar ela para encontrar x. Eu já troquei todas as passagens para evitar um cansaço algébrico aqui, mas vai dar isso, né? Soma esse com esse ao quadrado, menos 2 vezes esse vezes esse, vezes o cosseno de 120. A gente sabe que o cosseno de 120 é menos meio. Menos meio vezes 2, aliás, menos meio vezes menos 2 vai dar 1. E 1 vezes r quadrado dá r quadrado. Então, eu simplesmente concluo que o x é r raiz de 3. Tem outras formas de, enfim, abordar esse problema de encontrar o AE, mas enfim. Então, como o raio é a mesma coisa que o lado dos triângulos equiláteros, eu vou dizer que é L raiz de 3, ou então isso aqui fica 2 raiz de 3. Então, base vezes altura, né? A gente já tem todas as informações para calcular a área do triângulo AED. Pela base vezes altura, já que aqui o AED é um ângulo reto, como eu falei anteriormente. Então, fazendo isso aqui, eu não vou prosseguir aqui as passagens, porque é muito óbvio, né? Então, vai dar 2 raiz de 3. Por fim, a gente precisa calcular a área do triângulo AFE. Vamos ver uma forma não complexa de se calcular essa área. Certo. Bom, eu vou lançar a mão aqui de uma fórmula que é bem conhecida para se calcular áreas desses triângulos assim. Aqui o desenho ficou mal desenhado, mas a gente sabe que o AF é a mesma coisa que o FE, porque eles são lados do hexágono ABCDEF. E, portanto, eles valem L. Certo. Aqui eu sei que esse ângulo aqui é 120 graus, né? Basta você dividir em dois triângulos equiláteros, você vai ter exatamente isso. Certo. Se aqui é 120, tem uma fórmula conhecida da matemática, que se você quiser calcular a área de um triângulo possuindo essas informações, vai dar exatamente isso aqui. Seno de 120 graus. Seno de 120 é a mesma coisa que seno de 60 porque eles são suplementares. A gente sabe que o seno de 60 é um ângulo notável, portanto raiz de 3 sobre 2. O L é 2, L quadrado vai dar 4, 4 dividido por 2 dá 2, e 2 vezes raiz de 3 sobre 2 vai dar raiz de 3. Então, simplesmente isso. Tá. Então, vamos calcular aqui o produto. O produto de todas essas áreas vai ser o S1 vezes o S2
Certo, deu isso aí. Agora é só verificar em qual é a alternativa que encaixa essa resposta aqui. Você percebe que o raiz de 3 aparece 4 vezes, então não pode ter raiz de 3 nas alternativas. Com isso, você elimina a alternativa A e B. Certo. O raiz de 3 aparece 4 vezes. Isso significa que se você multiplicar ele, vai dar exatamente 9. E 9 vezes 4 é 36. Com isso, você fica com a alternativa D. Alternativa D. Bom, esse foi o vídeo. Até a próxima.